Márcio Barbosa falou: Alain e companhia, será que, enfim, vamos nos livrar das buchas, que nem o René, como o René, Rodilindo, Pires, Léo Pereba e Viana e outras? Então vamos lá, vou deixar essa contigo para começar a esquentar, né, aqui a live. Você, Rafael, você acha que esse ano a gente consegue, sim, acabar se desfazendo de alguns jogadores que são muito questionados pelo torcedor rubro-negro? O que você acha desses jogadores citados pelo Marcinho Barbosa aqui? Olha, eu acho que mesmo num time que vem vencendo, eu acho que é sempre interessante que, de tempos em tempos, o time dê aquela renovada no elenco, né? E aí, muitas vezes, isso envolve se desfazer de jogadores, e não só esses refugos aí que a gente está querendo se livrar, mas até dar uma renovada mesmo em jogadores que são importantes, mas não vem entregando muito mais, né? Aí você está se referindo, por exemplo, a jogadores que estão em situação bastante diferente entre si. Por exemplo, o Bruno Viana tem um empréstimo que se encerra no final do ano. Não faz o menor sentido o Flamengo renovar esse jogador. Então, nós certamente podemos dormir hoje sossegados, botar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que no ano que vem nós não teremos Bruno Viana na zaga do Flamengo. Mas outros jogadores não estão na mesma situação. Um exemplo é o René. O René tem contrato até o final do ano que vem. Numa live há pouco tempo, até o Cleitinho verificou isso para a gente. Qual é a situação do René? Será que a gente vai conseguir uma boa proposta pelo René? Eu não sei. Existe essa fala, quase esse lugar comum que diz que o René teria vaga como titular em vários times do Campeonato Brasileiro, da Série A. Eu acho que isso pode ser colocado à prova no ano que vem, porque o René sequer é o segundo reserva nesse momento. Nesse momento, na ausência do Felipe Luiz, a gente tem o Ramon jogando. Fica a dúvida somente qual é o plano da diretoria para o Ramon. O Ramon vai ser vendido no ano que vem, agora que ele adquiriu uma certa visibilidade para fazer caixa, como o Flamengo faz com muitas de suas revelações, como fez, por exemplo, há pouco tempo com o Muniz. Caso o Flamengo não planeje vender o Ramon, por exemplo, é uma boa hora de colocar à prova isso que se fala tanto, que o René tem lugar em todos os times, ou na maioria dos times da Série A. Caso tenha, eu acho sim que é uma boa hora de negociar o René. Acho que é um jogador que já entregou o que poderia ao Flamengo, sempre respeitou o manto, mas é um cara que hoje já não tem futebol para estar no grupo, não vem entrando bem, e mesmo na principal característica dele defensiva, ele não vem entregando. Então, é um jogador, é uma escolha quase óbvia aí para fazer parte da barca do Flamengo para o ano de 2022. Saiu uma notícia, né, e foi retuitada aí, eu vi rapidamente numa página, deixa eu dar crédito aqui, a página que colocou isso, para não ser injusto, tá aqui, ó, rubro-negro, né, underline NT, deve ser de Niterói, ele colocou o seguinte: 2 milhões, o Galhardo estaria disposto a treinar uma equipe no Brasil se ele recebesse 2 milhões livres de impostos. A pergunta que fica para você é o seguinte, Rafa. E aí? Você é um dos caras que se empolgam com o Galhardo, acha que ele é um treinador só para o River, só daria no River, certo no River? Não, trata-se de um grande treinador, de um treinador que poderia chegar no Mengão, né, e levar o Flamengo à conquista de vários títulos. Eu queria saber se você é um entusiasta de nós contratarmos o Galhardo aqui para o Flamengo e se ele valeria esses 2 milhões aí livres de impostos. Tem isso, né? Ele não quer 2 milhões, não. Ele quer 2 milhões para ele sacar. Ele quer líquido, ele quer limpinho, 2 milhões. Na conta, bebê. Na conta, 2 milhões. 2 milhas por mês. 2 milhões. É um salário impressionante, seria maior que o salário do melhor jogador do time. Mas vamos lá falar um pouco do Galhardo. Primeiro que eu acho que o Galhardo chegaria para ser o melhor técnico do país, se chegasse agora. Né? E acho que muitos técnicos chegariam para ser os melhores técnicos do país, porque a concorrência não é das mais fortes. Tá? Acho que o Galhardo é um excelente técnico, acho que quem vê os times do Marcelo Galhardo jogando, mesmo com
a perda de muitos jogadores, né, daquele time que nós enfrentamos em 2019, saíram jogadores importantes, né, até os 2 jogadores da jogada do gol, né, o Nátio Fernandes e o Santos Borré, os 2 já saíram, e o River Plate continua jogando um bom futebol. Galhardo não seria um técnico copeiro, o Galhardo teve mais sucesso em Copas do que nos torneios lá, apertura e clausura, né, nos campeonatos de pontos corridos. Salvo engano, ele jamais venceu um campeonato de pontos corridos pelo River Plate. Parece que está bem cotado esse ano, né? Vamos ver se ele vai bater na trave de novo, ou se esse ano ele leva, mas assim, é só Copa. Galhardo tem títulos, ele fez história no River, é um cara que das últimas 5 Libertadores, parece que o cara chegou para disputar ali, né, em 3 ou 4, os números dele são números expressivos, mas todos com relação à Copa, como a Alana muito bem lembrou aí. Mas nunca, mesmo com aquele excelente time do River Plate em 2009, nunca com o talento e com a quantidade de jogadores que ele poderia ter nas mãos pelo Flamengo. O River Plate era um time de jogadores muito bons, mas não era um time de craques. E ele fazia aquele time jogar independente da qualidade dos jogadores. Eu acho que o time tinha um padrão muito bom e ainda tem, cara, apesar de ter perdido para o Atlético a Libertadores. Agora, existem técnicos com outras características. Eu acho que o Flamengo deveria procurar um técnico na América do Sul caso o Flamengo se frustrasse na busca por um técnico europeu. Muito se falou do Vilas Boas, falamos aqui, teve um dia que eu falei, acho que foi com o Cleitinho, a gente comparando o Carvalhal com o Jorge Jesus. O Carvalhal é um técnico, uma promessa, um cara com boas ideias, ainda não tão consolidado. Acredito que o Carvalhal não viria para ganhar um salário astronômico, ao contrário de um técnico do nível do Jorge Jesus, que é um cara consagrado. Mas acho que na América do Sul existem bons técnicos, nós enfrentamos alguns deles. O BKSS é um exemplo, o Sebastião BKSS, que nos desclassificou no passado com o Racing, o Marcelo Galhardo. Acho que existem muitos técnicos na América do Sul melhores que os técnicos que estão na ponta aqui no Brasil, que seriam o Abel Ferreira, o Renato Gaúcho e o Cuca. Renatinho, o que acontece é o seguinte, mas foi isso que aconteceu, Alain. A bola bateu no peito e ele estava com o braço aberto, só que tem uma nova recomendação da arbitragem que diz que quando a bola bate na outra parte do corpo e resvala na mão, isso acaba anulando o fato do pênalti. Eu estou com essa nova narrativa, né, que eles estão apresentando aos árbitros para poder entender que o movimento do cara, sim, foi um movimento completamente espalhafatoso. Estou fechado com vocês. Pô, não tem porquê o cara ir com o braço lá em cima, né, e o outro aberto. Não faz sentido o cara entrar igual guarda de trânsito, né? O cara entrou com a mão para cima e o outro, ó, para mandar aí. Cara, não faz sentido. Só que a bola bate primeiro no peito do cara, no ombro, e depois a bola pega o antebraço. Uma vez acontecendo isso, Rafa, na minha leitura, não deveria ter sido marcado pênalti. E o árbitro de vídeo tentou corrigir. Eu gostaria de entender o seu ponto de vista com relação a isso, que te leva a acreditar, tá, que sim, teve gol. E aí, respeitando o amigo Matheus Fernandes, que pediu aí com todo o carinho do mundo, eu deixaria o Rafa concluir o raciocínio. Vai, Rafa. Primeiro, eu gostaria de dizer para o Matheus Fernandes que eu tô, assim como o Renato reclama que o Flamengo joga de 3 em 3 dias, né? Eu tô escalado na live de ontem, fiz a live de ontem, farei a live de hoje, vou fazer o pós-jogo de amanhã e vou fazer a live de segunda. Eu tô 4 dias seguidos. E aí, quando eu soube... Tem que trabalhar, lógico. Mas quando eu soube que eu faria a live de hoje com o Alain, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, eu posso preservar a minha garganta. Porque o Alain sempre tem coisas muito boas para falar sobre o Flamengo. Eu vou falar rapidamente sobre a minha posição em relação ao pênalti do Flamengo e Bahia, tá? A regra da mão na bola, bola na mão, está muito centrada na movimentação do jogador.
se aquela movimentação é natural ou antinatural, tá? Existe a bola na mão deliberada, que é quando o jogador leva as mãos à bola, mas não foi isso que aconteceu. O outro tipo da mão é um movimento antinatural. E isso fica muito acentuado quando o jogador tem uma ação de bloqueio, tá? Eu até falei ontem, o zagueiro do Bahia, ele tem uma ação que lembra a de um goleiro de handebol. Ele amplia o espaço natural do corpo dele, tá? Quando o jogador faz esse tipo de ampliação do seu espaço corporal de maneira antinatural dentro da área ou fora, ele assume um risco. Qual risco ele está assumindo? Que a bola bata no braço dele. Então, eu quero que o pessoal entenda o porquê da minha posição. Isso tem mais a ver com a assunção de risco do jogador do que com a ação direta dele sobre a bola. E aí, o que acontece no VAR de ontem? E aí, por que eu acho que... eu até falei que eu respeitosamente discordava do Marcão. O Marcão achava que o VAR sequer deveria ter sido chamado. Não, aí não. Tem que chamar. Porque o Marcão teve a impressão, e aí por causa disso, eu entendo o raciocínio dele, que a bola simplesmente bate no peito e vai para frente. E aí você não tem a parte objetiva do toque de mão, que é o toque propriamente dito. O árbitro foi chamado ao vídeo para revisão do lance porque a bola bate no peito e rebate no braço. Ou seja, a parte objetiva você tem, o toque você tem. O árbitro de vídeo, o assistente de vídeo, o Elmo, entende que o braço estava num movimento natural. Eu entendi isso, apesar do braço estar aqui. Porque, independente... Deixa eu só concluir uma situação, Alan. Independente da bola rebatida, a bola rebatida por si só, ela não afasta a infração quando você está numa ação antinatural de bloqueio. Esse é o esclarecimento do árbitro de campo. Ele concorda com o assistente de vídeo que diz a bola bateu no peito e rebateu no braço, mas pelo fato do jogador ter uma movimentação antinatural de bloqueio em cima do chute do Diego, tanto que ele bloqueia com o braço, ele bloqueia com o peito e com o braço, e por isso o árbitro mantém. Então, eu só queria deixar uma coisa clara em relação ao que aconteceu ontem, só para finalizar, eu passo a palavra para você, Alan. Independente da opinião que cada um tiver, aquilo foi tratado como um erro grosseiro de arbitragem. E aquilo não é. Aquilo é um lance interpretativo. Se vocês entendem, como o árbitro de ontem, que o zagueiro Conte praticou uma ação de bloqueio, que ele assumiu o risco que a bola tocasse na mão dele dentro da área por uma movimentação antinatural, vocês são obrigados a concordar com o árbitro Vinícius Gonçalves. Felipe Luiz treina bem, vem treinando, mas o Flamengo decide segurar ainda Felipe Luiz, então ele não está, né, não vai fazer parte do jogo de amanhã diante do São Paulo, não viajou para São Paulo, amanhã Flamengo e São Paulo. O que você acha disso, Rafa? Tínhamos que ter levado o Felipe Luiz já é para começar a jogar? Não? Qual é a sua opinião com relação à ausência de Felipe Luiz? Eu acho que isso mostra algumas coisas, eu acho que essa ausência do Felipe Luiz revela coisas importantes. A primeira delas é como o Flamengo trata o Campeonato Brasileiro nesse momento. O Flamengo, no máximo, espera um milagre, mas o Flamengo não trata como possível, ou pelo menos como provável, o título. Então, assim sendo, o Flamengo vai tratar esses jogos do Brasileiro como uma oportunidade de se preparar para o dia 27. A ausência do Felipe Luiz revela isso de maneira muito clara. Eu acho também que existe uma desconfiança muito grande, eu não sei se ela é interna também, mas de mim, com certeza, sobre a questão do departamento médico do Flamengo e da preparação física do Flamengo. Tem dois exemplos muito claros que vêm aqui na minha mente. O primeiro,
a antecipação da estreia do Davi Luiz. O Davi Luiz acabou tendo uma estreia um pouco antecipada. Depois ele mesmo foi a público dizer que foi uma pressão que ele fez, mas eu acho que de forma alguma isso alivia o departamento médico, porque quem tem autorização para liberar um jogador, para dizer se ele está apto ou não para jogo, é a equipe interdisciplinar de saúde do Flamengo e não o próprio jogador. Então, a equipe interdisciplinar de saúde do Flamengo pode sim e deve ir contra a vontade do jogador quando não for clinicamente necessária, liberada a presença dele. Isso o Alan está fazendo uma cara de que é quase óbvio. Não, liberaram o Pedro lesionado para jogar. Esse é o outro exemplo. O Pedro se queixa de dores no joelho, entra no jogo contra o Atlético Paranaense, faz até aquele gol de pênalti e sai dali para uma mesa de cirurgia. Então, tá todo mundo desconfiado. Para mim, esses são os dois exemplos mais claros, tá? Ou pode ter acontecido com outros jogadores, essas lesões recorrentes, pode, mas esses exemplos eles estão muito na nossa cara. O retorno errado do Pedro, com dor e com lesão não diagnosticada. Isso foi muito bem explicado aqui na live no dia. Você até fez essa live, você trouxe alguns profissionais qualificados para falar. Você trouxe um fisioterapeuta, não foi, Alan, aquele dia? Renatinho, ele está sempre com a gente aqui. Ele acabou explicando um pouquinho sobre o tema. Falou muito bem, esgotou tudo aquilo que a gente podia falar sobre o tema. E aí vem o seguinte, então, agora a volta de ninguém vai ser acelerada. Primeiro porque eu falo por mim, eu não tenho confiança nesses caras liberarem. Para mim tem que fazer tudo muito devagar. E segundo que esses jogos servem para preparar os jogadores para o dia 27. Então nada precisa ser apressado. Eu estou até com o calendário aqui do Flamengo. O Flamengo tem o São Paulo, o Corinthians, o Inter e o Grêmio. O Grêmio talvez muito em cima da decisão para a gente usar o time principal. Não acredito que o Flamengo vai jogar completo. Mas pelo menos esse jogo do Corinthians e do Inter, acredito que o Felipe Luiz possa jogar. Ele não está parado há tanto tempo, em 2 jogos ele consegue recuperar o ritmo de maneira segura, de maneira gradual, para poder estar apto para jogo no dia 27. Então, até por isso ele nem viajou, acho até que tinha condições de jogo, mas aí valeu, por um lado, a precaução e, por um lado, um planejamento que privilegia um jogo só que vai acontecer no dia 27, Alan. O Elias Gil Nobre falou assim, o Flamengo tem que aprender isso, não existe treinador bom e barato. Galhardo vale 2 milhões por mês. Só olhar na Euro. Todos os bons são caros, sem aposta. E aí eu tendo a concordar muito com o Elias. Cara, a gente já se falou muito, né? Que a gente sentiu na pele que qualquer treinador assumiria o elenco do Flamengo e poderia entregar o que o português entregou no passado. A gente está mais do que provado que não é verdade. Domenech tentou, não deu certo. Mas o melhor do Brasil à época era o calvo sabotador do Rogério Ceni. Rogério Ceni veio e não deu certo. Mas o melhor é o Renato Gaúcho, cotado para a seleção brasileira. Ele que fica jogando futebol, ele sabe tudo de futebol. Veio, não deu certo. O Renato Gaúcho teve um período ali de 3 meses para mim, na parte motivacional. Ele é um bom gestor de elenco, ele é um bom gestor de grupo e nada mais do que isso. E o tempo de validade dele venceu. Eu sou a favor da saída do Renato Gaúcho e sei que vai acontecer agora, né, no final do ano. Renato Gaúcho não vai permanecer no clube de regata do Flamengo, mesmo conquistando a Libertadores da América. Eu, pelo menos, tenho essa opinião formada, Rafa. Não sei o que você acha. Acho que sim. Acho que a deterioração do time do Flamengo escancarou que o Renato Gaúcho ele tem falhas muito gritantes. A questão, eu sempre falei isso, a questão afetiva do jogador no vestiário, ela é secundária. A primeira valência que um técnico tem que ter é ser capaz de organizar um time, ser capaz de colocar um time para funcionar bem como um conjunto. E o Renato não conseguiu. Pelo contrário, o Renato ele tem conseguido tornar o time pior do que ele é. A gente está vendo o Flamengo evoluir como equipe. Eu tenho falado muito isso aqui. O Flamengo não parece um time jogando. Muitas vezes o Flamengo parece
um amontoado de 11 jogadores jogando um esporte individual. As coisas não estão acontecendo, e como o Alan falou, né, o prazo de validade. Por que o prazo de validade do Renato Gaúcho? Porque ele foi um cara que conseguiu trazer um clima leve para o vestiário. O Flamengo tinha esse problema com o Rogério, mas no final das contas, o futebol vai exigir que ele saiba criar soluções dentro de campo. E aí ficou escancarado que o Renato não é um técnico qualificado para fazer isso. E mais uma vez o Flamengo paga por uma escolha errada. O Flamengo tem feito más escolhas, tá? O Flamengo realmente teve dificuldade. Por exemplo, a saída do Jorge Jesus pegou a gente de calça curta, cara. Era um momento difícil, o Flamengo conseguiu trazer um técnico que parecia ter boas ideias, mas não conseguiu implantá-las no Flamengo. Para se proteger da saída repentina, como aconteceu com o Jorge Jesus, colocou uma multa rescisória alta. Essa multa rescisória alta se voltou contra nós mesmos. Acredito que foi 12 milhões a multa do Domenech. Tivemos que trazer um cara com um campeonato rolando, que era o Rogério. E na época, houve essa justificativa, olha, não podemos trazer outro cara de fora, primeiro pelo custo financeiro e segundo porque depois ainda haverá necessidade dele se adaptar ao futebol brasileiro. Então precisamos trazer alguém daqui, que conheça o Campeonato Brasileiro. Vem o Rogério, consegue vencer o Campeonato Brasileiro. E aí a gente discutiu muito aqui, vamos manter o Rogério ou não? Ele parece estar abaixo da nossa expectativa. O Flamengo insiste e mantém o Rogério. O que acontece? Precisa fazer uma troca de técnico às pressas, uma demissão com a temporada rolando. E aí também não pode contratar um técnico estrangeiro pelo preço e pelo fato do campeonato estar se desenrolando. A primeira vez que eu falei aqui no Zona foi justamente sobre se a gente deveria contratar ou não o Renato. E aí eu falei o seguinte, Flamengo, por favor, não faça economia cara. Não economize com técnico, porque isso vai causar uma consequência muito grave lá na frente, que seria, por exemplo, a perda de dinheiro por cair prematuramente numa fase da Copa do Brasil, a perda financeira de não ser campeão brasileiro, e eu acho que hoje o Flamengo paga por isso, paga esportivamente e paga até mesmo financeiramente. Para mim, o Davi Luiz vira uma grande arma defensiva. A gente estava falando das individualidades aqui, Rafa, e aí, dentre essas individualidades, é impressionante os números positivos que o Davi Luiz apresenta, né? É uma pena, eu compartilho contigo, da questão antecipada. Por mais que o jogador queira jogar, todo jogador quer jogar. O departamento médico tem que ser firme e falar, amigão, ainda não. Você não está preparado para poder jogar. Ele acabou antecipando a sua estreia. Isso fez com que ele acabasse tendo uma lesão ali, infelizmente. Mas agora ele está voltando de forma gradativa, né? Com todo aquele cuidado que a gente sabe que tem que ter, mas os números dele até o momento são números sensacionais, Rafa. O que você tem de números dele aí para poder apresentar para a gente? Olha, saiu uma matéria muito interessante no Globo Esporte, né? Como o Alan falou, a gente tem que ponderar os poucos jogos que o Davi Luiz teve pelo Flamengo, mas como diria o Renato Gaúcho, os números não mentem, então vamos a eles. Davi Luiz joga 4 jogos pelo Flamengo até agora. Flamengo e Barcelona e Flamengo, aí de volta dos jogos do Barcelona na Libertadores, Flamengo e Atlético Goianiense e Flamengo e Bahia. Você sabe o que esses jogos têm em comum, Alan? Nenhum gol. O Flamengo não foi vazado em nenhum deles, sendo que um desses jogos era um jogo de semifinal de Libertadores, e fora desses jogos o Flamengo tem tomado alguns gols. Tomou, por exemplo, 2 gols da Chape, o que não é algo muito comum. Além disso, nós temos aqui alguns números do Davi Luiz contra o Bahia, tá? Ele faz 2 desarmes, tem 95% de acerto no passe, não comete nenhuma falta e finaliza uma vez no gol. E essa é um número muito interessante de acerto de passe para um jogador que tem como característica uma bola longa. Ainda que nesse jogo especificamente ele não tenha tentado tantas bolas longas, ele é um cara que arrisca no passe. Ele dá aquele passe que quebra a linha, aquele passe que inverte o jogo. Nós tivemos algumas boas participações do Davi Luiz com esse passe.
Então, um cara que tem esse nível de risco que ele toma a cada passe, tem um nível de acerto muito alto, é porque ele é um cara realmente diferenciado. Mas não é só isso, Alan. O Davi Luiz também passou por exames laboratoriais, você sabia disso? Não, mas é bom, né? Exame laboratorial, às vezes, é bom, acaba contribuindo. Agora, ele deveria passar por todos os exames quando chegou no Flamengo, né? Eu vi o Alex Souto Maior comentando, cara, o Flamengo regrediu muito, muito com relação a isso. E aí, o que os exames laboratoriais nos trazem de informação, Rafa? Foi feito quando ele chegou, né? E aí é uma boa pergunta, Alan. Esses exames deveriam ter sido feitos antes da contratação, como um exame admissional, ou depois? Talvez seja porque não são exames que inviabilizariam a contratação do jogador. Foi constatado, Alan, a falta de ferro. Faltava ferro ao Davi Luiz, que, segundo a matéria do GE, é um dos minerais mais importantes em atletas de alta performance. Foi feita uma suplementação. Você já fez essa suplementação, Alan? Não, parceiro, eu acho que eu tô legal, não fiz. Mas tu já levou ferro? Olha, graças a Deus não, espero que continue assim, cara. Então tá bom, meu parceiro, assim. Eu não precisei, eu não sou um jogador de alta performance, né? Mas tem uma galera aí que já tá, né, com ferro em dia, meu parceiro. Eu não sei se você faz parte desse seleto grupo que tá com ferro em alta aí, né? Você que está trazendo essa questão de exames laboratoriais. Dado o seu interesse pelo assunto, eu tenho certeza que a partir de amanhã você já irá, né, tentar estar mais atual, né? Fazer seus exames também para saber se está tudo direitinho, Rafa. Então, a falta de ferro, na sua opinião, pode ter levado a essa lesão do atleta? Olha, eu acho que, segundo a reportagem aí, o ferro é sempre muito importante, né? Fica aí até um conselho aí para o pessoal que está no chat, que pratica algum esporte, fiquem sabendo aí que a carência de ferro traz sérios problemas ao atleta. Mas eu não acho que foi isso, eu acho que isso é um detalhe. Eu acho que foi mais a precipitação no retorno do Davi Luiz. Talvez ele pudesse ter retornado de uma maneira mais gradual, até porque ele vinha de uma inatividade muito grande. A Lei Pelé prevê, desde 2020, a chamada votação não presencial, imune à fraude. Quem quiser procurar aí, a Lei Pelé é uma legislação recente, bem recente, já num contexto de pandemia. Mas não só de pandemia, mas no sentido também de trazer democratização ao processo eleitoral. Vamos lá, gente. O estatuto do clube, ele não pode ir contra a lei por uma simples questão de hierarquia. O que a lei obriga, o clube não pode proibir. E ainda assim, não existe nenhuma vedação expressa à votação não presencial dentro do Estatuto do Flamengo. E aí, gente, também vamos combinar uma coisa aqui. As coisas têm que se modernizar. As coisas têm que se modernizar. Mesmo um estatuto ou uma lei antiga tem que ser lida com olhos de hoje. Você não pode ficar agarrado ao passado. Então, eu sei de todas as dificuldades que existem para você implantar uma votação não presencial. Eu sei que é difícil, é custoso, é caro, mas o Flamengo tomou uma opção nítida por ignorar uma lei vigente no país. Então, isso ter sido planejado... Exatamente, porra, é isso que tinha que ter sido feito. É isso que tinha que ter sido feito há muito tempo, Rafa, independente da Lei Pelé. E aí, só para você entender, para colaborar, porque o Rafa Constantino está desde o começo aqui, e eu falei que eu iria discordar um pouco do ponto dele, porque eu acho que ele é contrário, e ele traz esse ponto. Cara, isso já deveria estar acontecendo. Isso já tem um movimento desde 2017, tá, Rômulo? Desde 2017, esse movimento tenta ser emplacado dentro do clube, só que existem pessoas e forças ali que acabaram segurando, jogando para debaixo do tapete. E agora, prestes a ter a eleição, um dos candidatos entrou judicialmente. E aí o Flamengo sempre defendeu a tese
e aí a gente tem uma pessoa aqui capacitada para falar sobre isso, porque é advogado, que é o Rafa, que lei não se discute, lei se cumpre. Eu ouvi isso quando foi favorável ao Flamengo lá atrás. A pergunta que fica é essa, Rafa. E aí? Lei se cumpre? O Flamengo vai acatar o que foi hoje? Pode ser que eles consigam aí uma medida cautelar, não sei o nome, embargo, eu não sei o nome, você vai poder, né, trazer assim para a galera aqui, principalmente que é leiga como eu, né, mais informações. Mas hoje, se acontecesse a eleição amanhã, Rafa, dado a isso que o candidato lá, um dos candidatos já conseguiu obter, deveria ter o voto à distância. Correto, Rafa? Ou eu estou errado? Sob pena da votação ser nula. Se o Flamengo faz uma votação somente presencial hoje, essa votação não vale de nada. Vai ser o que vai trazer um prejuízo horroroso para o Flamengo. A eleição vai ser decidida nos tribunais. Só esclarecendo uma coisa aí para o colega Rômulo, é o seguinte, eu concordo que leva tempo, tá? Essa lei, ela até poderia ter sido feita de maneira diferente, tá? Existe uma figura jurídica que é conhecida como a vacância, que é o tempo entre a publicação da lei e o tempo em que ela passa a produzir efeitos. Essa lei, que alterava a Lei Pelé, ela teve vigência imediata, ou seja, desde o momento que ela foi publicada, os clubes estão obrigados. E isso aí já tem mais de um ano. Veja, o que a galera tem que entender. Você não pode protelar uma situação ilegal e depois usar a sua protelação para convencer alguém que aquilo é inviável por falta de tempo. Porque é exatamente isso que o Flamengo fez, cara. É exatamente isso que o Flamengo fez. O Flamengo fingiu que aquela lei não se aplicava a ele, e eu acho uma pena que tenha fingido dessa forma, porque deveria ser algo a ser abraçado pelo Flamengo, para viabilizar democraticamente o direito do sócio se manifestar. Então, independentemente do jurídico, é triste que a diretoria tenha essa opinião. O próximo triênio está mais do que desenhado. Para mim, o Landim deve sim, né, ser o presidente do próximo triênio. Mas, mesmo assim, tem muitas coisas a serem acertadas. E uma delas é o que acabou de colocar o Rafael. Não é algo, galera, que surgiu ontem. É algo que já tem há muito tempo e os caras estão fazendo, sim, né, vista grossa. Os caras não querem se segurando ali politicamente, que no estatuto não é regulamentado votação à distância, que teria que ter a mudança do estatuto. Só que isso já deveria ter sido pleito anterior. Já deveriam ter convocado os sócios para falar da Lei Pelé. É Lei Pelé que entrou, não? É a substituição à Lei Pelé. Sim. Está agregada à Lei Pelé. É uma lei que altera a Lei Pelé, mas o compilado é o mesmo. O compilado é o mesmo, como ele falou ali. Então, o Flamengo já deveria estar se preparando para isso. Só que ele não fez. O movimento que a atual diretoria do Flamengo tomou é completamente contrário a isso. Eles triplicaram o valor do sócio-torcedor off-Rio, né, para poder diminuir na parte financeira, tentaram uma emenda dentro do clube para que também limitasse a quantidade de off-Rio, votando, como o Rafa muito bem disse, e a última tentativa, pelo menos para esse próximo triênio, é não permitir que tenha votação à distância, o que, para mim, é algo não razoável. Desculpa, eu sei que o Rômulo Constantino está aí desde o início. Rômulo, eu, Alan, sou a favor. Sou a favor, sim, de que o off-Rio, que esteja ali dentro dos parâmetros pré-estabelecidos lá atrás, tenha o poder de voto e possam se manifestar sem a necessidade de ter que sair da onde estão para poder acabar votando. Nós temos hoje sócios proprietários que residem nos Estados Unidos, que residem na França, que residem até mesmo aqui dentro do Brasil, em vários outros estados que são bem distantes do Rio de Janeiro. Então, eu vou ser muito franco com você. Eu sou a favor do voto à distância. Se tiver um pleito dentro do clube no qual os sócios proprietários têm que votar, eu votarei a favor do voto à distância. Eu acho que assim a gente consegue ser mais democrático e a gente atende anseios, que não pode ser anseios, né? Como o amigo Rafa acabou de colocar, é lei, né, Rafa? E lei se cumpre.
Ou eu estou errado? É isso aí, cara. E digo mais. É uma postura temerária da diretoria ignorar a obrigação legal de votação não presencial e a gente está colocando em risco o nosso próprio processo eleitoral. A judicialização começou e a gente não sabe onde vai terminar. A gente só conhece a porta de entrada. A porta de saída a gente não conhece. Então, isso pode causar um tumulto político muito grande no Flamengo, que poderia ter sido evitado com um pouquinho mais de responsabilidade, que era simplesmente cumprir a lei e criar o processo de votação não presencial. É simples assim. Estamos correndo um risco desnecessário e que vai contra os interesses do Flamengo. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. A eleição no dia 4 de dezembro, a gente tem pouquíssimo tempo até lá, mas que se consiga fazer. Eu sei que outros clubes já fizeram, o Internacional de Porto Alegre acho que já fez. Ver que empresas que fizeram isso e conseguir que a gente viabilize isso no tempo mais rápido possível. Mas acredito que se não cair a liminar, a própria data da votação está em risco. As pessoas estão, cara, radicais demais. A gente quer aqui, e eu brigo sempre pela melhoria do clube. A gente contribuiu de todas as formas, né? Sendo sócio-torcedor, pagando DARF, fazendo uma série de coisas para que o clube hoje chegasse nesse momento financeiramente saudável, para que a gente pudesse conquistar títulos, para que a gente pudesse voltar a sorrir, a tratar. As crianças de hoje em dia já crescem em Flamengo, então a gente vive um outro momento. Só que assim, a gente precisa ter a mesma capacidade que a gente tem financeira, e essa diretoria tem. Essa diretoria passou com o primeiro estágio ali com o Valim, e hoje tem na mão do Tosh, que é vice-presidente do departamento financeiro, um trabalho excepcional, um trabalho sensacional. E eu estou sempre aqui destacando e parabenizando. Essa diretoria, graças ao Marco Braz, no primeiro ano principalmente, que peitou para que não derrubassem o velho, o Jorge Jesus, porque o senhor BAP queria mandar, né, por não ter participado da escolha, queria ter mandado o Jorge Jesus embora, e nesse ponto eu parabenizei aqui o Braz várias vezes, falando que é o grande responsável por tudo que aconteceu em 2019. Então, eu também sei parabenizar e sei dar o braço a torcer. A gestão do senhor Eduardo Bandeira de Mello foi um problema porque ele não teve a capacidade de delegar, de trazer pessoas que conhecem do assunto para poder tomar conta da pasta do futebol. E ele se tornou exatamente o que ele mais criticava e reclamava do BAP, que era uma pessoa, né, egocêntrica, uma pessoa individualista, uma pessoa vaidosa. Então, ele perdeu para o Landim merecidamente nas urnas, porque não teve a capacidade no seu segundo mandato, né, de ser um pouco mais agressivo, de colocar pessoas capacitadas, e aí as urnas acabou, né, cobrando ele, e ele perdeu a eleição. O Landim, esse ano, talvez não perca, e é muito provável que não venha perder. Mas para os próximos anos, se permanecer da forma que a gente tem visto a gestão do clube, vai acabar perdendo. Porque ele não faz esse trabalho excepcional que muitos aqui acreditam. Mas ele trouxe de volta a conquista e os títulos. Foi ele que trouxe? Ou foi a capacidade financeira do Flamengo de investimento? Então, tem mérito também? Tem, claro que tem. Ele trouxe o Marco Braz, ele peitou e acabou estando com o Marco Braz ali, que também teve seu mérito em determinado momento. Só que a gente tem que viver de presente. O passado já foi. A gente vive a cada dia. Deus nos dá a possibilidade de acordarmos no dia seguinte para que a gente possa escrever mais uma parte da nossa história. E não dá para viver apenas de passado. O passado foi muito bom, eu agradeço muito, só que hoje eu também chegou um ponto de eu também ser a favor até da saída do Marco Braz, que 2019 foi fundamental para que nós pudéssemos ter um ano de 2019 mágico, graças a ele, porque o BAP era contra a permanência do Jorge Jesus e tentou de todas as formas, né, a saída do português, só que ele não conseguiu, porque teve ali a barreira do Marco Braz, né, se degladiando com ele para que isso não acontecesse. Então, as pessoas têm que saber disso, é importante. E aí, graças a canais independentes como esse aqui, a gente acaba colocando para vocês. Uns gostam, outros não gostam, faz parte do show e a gente vai continuar falando aqui.